entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 5 de maio de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua casa, sobre a sua vida, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no nosso Debate 93 de hoje o pastor Clark Gable, da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, em Duque de Caxias. Luciana Moreira é a nossa menina da mesa de hoje, presidente da ONG Mulher Melhor. O bispo Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama. O pastor Alberto Machado, que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus Ministério Jardim Palmares, em Santa Cruz. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos juntos o nosso Debate 93 de hoje. Mas que história é essa, minha gente? Falsos profissionais, falsas qualificações, que mal há, hein? É a pergunta que se faz aqui, uma reflexão para o nosso Debate 93 de hoje. A polícia prendeu um suspeito de ser falso médico. É uma clínica da família de Barros Filho. O sujeito usava registro profissional de outra pessoa, nome muito parecido. Na verdade, o nome dele está dentro do nome do outro. O outro tem um nome mais amplo. Alguma vez você já foi atendido por algum falso profissional? Não é só médico, não, porque o médico bom, gente, tá cada vez mais raro, e aparece ainda esses falsos médicos que se aventuram a atender as pessoas em busca do seu retorno financeiro também. Mas agora você já foi atendido por algum falso profissional em alguma área? Acho que todo mundo tem que apresentar algum tipo de credencial. O médico lá tinha, depois descobriram que estava errado. Vou contar a história, depois vou te contar a história. Você já mentiu ou aumentou alguma habilidade para conseguir vaga de emprego? Agora aqui só entre nós, hein? Já te aconteceu isso, hein? Aumentou? Não, eu já fiz esse curso, trabalhei nessa empresa. Inglês básico, espanhol básico, russo básico, cantonês básico. Já botou isso lá? Bom. E a pressão do grupo, hein? Você já mudou alguma vez só para se sentir incluído? Já foi pressionado alguma vez? O senhor Marcos Castelletti conta que desde criança ele sofreu preconceito por ser gordinho. Agora ele está 70 quilos mais magro. 70 quilos mais magro. Resolveu verificar se realmente a gordofobia existe e constatou, segundo ele, existe sim. Você já sofreu discriminação por estar acima do peso, ou por estar abaixo do peso, ou por ter cabelo crespo ou liso, por ser de outro estado, outro país, por ser baixo, por ser alto, bonito ou feio, crente e até não crente? Já te aconteceu alguma vez isso? Acho que pegou todo mundo aqui, hein? Alguma vez você já se sentiu solitário por não se encaixar no perfil de algum grupo? Quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado, aqui no nosso Debate 93. E além disso tudo, olha aqui, somos obrigados a caminhar com alguém que já nos humilhou e traiu a nossa confiança? É possível perdoar, ser alguém espiritual e ainda assim não voltar a confiar em quem nos traiu? Voltar a caminhar com quem nos feriu não é uma exposição ao risco de novamente sermos humilhados? Até onde se deve ir por um relacionamento? Eu quero saber a sua opinião, e é agora. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Bispo Sérgio Nonato, muito bom dia, será bem-vindo ao nosso Debate 93 pela primeira vez como bispo. Privilégio tê-lo aqui conosco. Parabéns, que Deus continue usando muito a sua vida. Pergunta que faz o nosso ouvinte: nós somos obrigados a caminhar com alguém que já nos humilhou e traiu a nossa confiança?
Que pensa o querido bispo? Eu quero glorificar Deus por estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. Agora, JR, eu acho que não tem que, não é obrigado a caminhar com alguém que já humilhou, porque as pessoas acabam fazendo uma confusão entre perdão e ter que caminhar juntos. O perdão, nós somos obrigados a perdoar, porque o perdão faz bem para nós. Agora, não somos obrigados a caminhar juntos do lado de uma pessoa que nos humilhou, porque fica um clima ruim, né? O sentimento é ruim. Então, nós vamos caminhar por aí. Eu não concordo, eu concordo em não ter que caminhar, né? Pastor Clark Gable, o senhor concorda? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. Esse é um tema muito difícil, já começa com uma pergunta muito difícil. Uma pergunta complicada, mas a gente tem que se fundamentar não no que a gente pensa e nem naquilo que a gente tem como experiência, mas naquilo que a Bíblia propõe. Há uma frase que eu acho muito interessante, que é a seguinte: pagar o mal com o mal, o bem com o bem é humano. Pagar o bem que você recebe com o mal é maligno. Agora, pagar o mal que você recebe com o bem é divino. Então, Romanos 12, 21 diz assim, já foi lido por você, JR. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu creio que falar assim, sem qualquer referência à experiência de que você é obrigado a caminhar com quem te feriu, te magoou, te traiu, é muito difícil isso na prática, mas é isso que a Bíblia fala. Afinal de contas, qual é a diferença que o Evangelho fará na sua vida se você não fizer aquilo que o próprio Evangelho manda? Jesus andou com Judas, andou com Pedro, e um traiu, o outro negou, mas ambos tiveram a chance de retratação. Pena que Judas não aproveitou. Pastora ainda não, né, Luciana? Ainda não. Luciana Moreira, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Você concorda com os meninos? Oi, tenho a minha opinião que antes de qualquer coisa, primeiramente, bom dia. Antes de qualquer coisa, nós devemos pedir orientação a Deus. Eu concordo com o bispo de que se um relacionamento te faz mal, né, você perdoar, como ele falou, é obrigação nossa. Agora, isso não quer dizer que o coração de quem fez o mal está arrependido. Então, como você vai caminhar com alguém que ainda não está totalmente arrependido do que fez e pode fazer novamente? Então, a minha opinião é que nós devemos pedir orientação a Deus sobre esse relacionamento, sobre esse caminhar com essa pessoa. Pastor Alberto Machado, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. E aí, pastor? Bom dia, JR, bom dia, senhores. Pastor, o que vai levar, na verdade eu concordo, certo? Mas na minha concepção, o que vai fazer amadurecer o perdão é o tempo. Nada melhor do que o tempo para poder sanar essa ferida, entendeu? Fomos humilhados, fomos traídos e vai causar uma ferida. Então o tempo é o melhor remédio para sanar esse problema. Olha, quando o nosso ouvinte desenvolve aqui, diz assim, é possível perdoar, ser alguém espiritual e ainda assim não voltar a confiar em quem nos traiu? É possível? Olha só, quando eu vejo, é possível, mas presta atenção ao meu raciocínio. Quando eu pego Romanos no capítulo 12, no versículo de número 20, que diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dê comida a ele. Se tiver sede, dê água, porque assim você fará queimar do remorso e vergonha. Ou seja, amontoará as brasas de fogo sobre a tua cabeça. Eu entendo aqui que aquela pessoa que me humilhou, que fez, que virou um suposto inimigo, se ele tiver fome, ele pode contar comigo. Eu estou aqui para dar comida a ele. Se ele tiver sede, pode contar comigo. Eu estou aqui para dar água a ele. Agora, não conte comigo para sentar na mesma mesa com ele, almoçar e desfrutar de uma comunhão. Não tem como, eu vou seguir a paz com ele. Agora, caminhar, eu não sou obrigado a caminhar. Eu acho que é importante distinguir que não existe perdão pela metade. Isso não é perdão pela metade. Não, deixa eu explicar aqui. Não existe perdão pela metade, e a questão do perdão é coisa prática. O perdão não depende da atitude do outro. O perdão não depende do reconhecimento do erro do outro. A Bíblia diz em Amós 3:3, por acaso andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Então, quando alguém erra, se alguém me traiu ou me enganou e
está disposto, se arrepende e pede perdão, eu tenho que perdoá-la, mas eu tenho que perdoá-la mesmo que ela não reconheça. Agora, a convivência é fruto de uma reflexão. Eu tenho que estar com o coração aberto. Agora, não adianta eu dizer que eu perdoo, agora você lá e eu cá. Isso não é prático. Isso não é disse para o senhor que não existe. Não existe, não, pastor. O perdão não quer dizer que o senhor não está travando aquela pessoa dentro do seu coração. Só que você não confia mais naquela pessoa que lhe causou um dano muito ruim. Você não quer o mal dela, você perdoa, você... Agora, andar junto... Eu acho que também, se você não repreender essa pessoa, você vai estar encorajando essa pessoa a fazer novamente com você. Então, assim, você tem que repreender o mal que foi feito entre você e a pessoa, né? E aí, mediante isso, tendo realmente um arrependimento dessa pessoa, eu acho que é normal até você continuar um relacionamento. Quem somos nós para distinguirmos uma pessoa, afastarmos essa pessoa? Agora, se não houver isso, se essa pessoa não se arrepender de coração, como que você vai continuar um relacionamento com ela? Até porque, né, a Bíblia vai dizer que José foi traído, foi perseguido, e no final de tudo, ele mostrou para os seus irmãos aonde foi que os irmãos tinham errado, e depois ele liberou o perdão e continuou a sua caminhada ao lado dos seus irmãos. Então, é como o pastor falou aqui, o pastor Clark falou. Não existe perdão pela metade. Ou perdoa ou não perdoa. Esse negócio, eu perdoo, mas é você lá e eu aqui, a Bíblia não me mostra, não me dá referência, não me dá respaldo. Essa é a minha opinião. Existem 2 textos na Bíblia, lá, por exemplo, em Mateus capítulo 5 e Mateus 18, são 2 situações diferentes com respeito ao perdão. Em Mateus 5, Jesus fala o seguinte: se você vai entregar sua oferta e souber que alguém tem uma ofensa contra você, alguém está machucado, ferido porque você fez algo intencional, não, você deixa a sua oferta no altar e vai lá. Já Mateus 18 é o contrário, é você que é a vítima, mas você que é a vítima toma a iniciativa de buscar a restauração do relacionamento. Pastor, são 2 coisas que nós estamos falando. Na verdade, o texto está falando de alguém que magoou, você tem que andar junto. Nós entramos na questão do perdão. E nós não estamos falando aqui que não tem que perdoar. O perdão tem que existir. Desde a primeira fala foi dito isso. Nós somos obrigados a perdoar, porque nós não temos que carregar um sentimento no coração que vai nos impedir de entrar no céu. Agora, eu não preciso, isso é opinião minha, eu não preciso estar sentado na mesa com aquela pessoa. Tá perdoada? Tá perdoada, amigo. Não tenho raiva, não quero o teu mal. Se precisar de mim, eu tô aqui. Agora, não dá para ter a mesma comunhão mais. Olha, uma coisa que a gente tem que pensar é o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versos 10 e 11, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus e Deus tomou a iniciativa de nos perdoar quando ainda éramos pecadores, Romanos 5, 8. E agora, na condição de filhos, somos convidados à comunhão. Ora, a referência do perdão para a nossa vida não é a experiência de cada um de nós. A referência, o modelo é Cristo, o que Ele fez por nós. Se nós colocarmos as experiências que passamos como base das nossas atitudes, então sempre estaremos andando em paralelo com a Bíblia, com o que a Bíblia orienta. Deixa eu ver se eu entendi. Nós podemos ter pessoas com um pouco mais de facilidade e outras com um pouco mais de dificuldade de se relacionarem com alguém que por algum motivo os magoou, machucou. Então, eventualmente você tem ali um patrão, para dar um exemplo prático, né? O patrão pisou no funcionário, mas pisou com força, pisou com alegria, saltitou. E aí o camarada foi embora. Passou o tempo, esse empregado, demitido, humilhado, começou um trabalho novo, que desenvolveu e que cresceu, e que a empresa dele virou uma grande empresa. O patrão, lembra dele? Ficou desempregado. Bateu na porta do funcionário. E o funcionário disse: olha, o senhor é muito bem-vindo aqui, já vou lhe dar aqui uma chefia, porque o senhor é um excelente chefe, precisa mudar umas coisinhas, aprender a lidar com funcionário e tal, mas vejo que a vida já lhe ensinou. E aí dá ele o emprego. Essa é uma possibilidade. Possibilidade número 2, ele dá o emprego, faz uma mega reunião, chama as pessoas, diz: olha, eu quero agradecer, porque graças a esse homem hoje eu estou aqui, ele pisou em mim, fez isso, mas eu venci essa história toda. Terceira possibilidade, ele diz: agora? Você está querendo emprego agora?
Mas o mundo dá muita volta. Grava aí. Você é isso, é aquilo, e traz uma humilhação tremenda sobre a vida do outro. Qual é o papel do cristão nessas 3 historinhas aí? Vou dar um exemplo que aconteceu em São José dos Campos. Vai dar outra história? Não, mas eu vou dar um exemplo com base nas opções que você aí colocou. Por favor. Um exemplo que é de uma atitude fundamentada na palavra, e isso é muito importante. Uma senhora trabalhava numa empresa. Ela ficou sabendo pela Rádio Corredor que havia uma proposta de promoção dela. Quando a proposta chegou à mesa da chefe dela, a chefe indeferiu. E ela ficou sabendo, olha, você não foi promovido porque a tua chefe não quis. Aquilo doeu muito o coração dela. Foi vexatória a situação, humilhante. Resultado, tempos depois, ela cresceu na empresa. Aí chega às mãos dela um pedido de promoção de quem? Da ex-chefe, que agora estava numa condição inferior. Qual foi a atitude dela? Qual seria a minha, nossa? Pois bem, ela olhou e disse, bom, ela lá atrás indeferiu o meu pedido, mas eu vou assinar e vou promovê-la. É essa a atitude do cristão. Eu penso, na história que você conta, a gente vê a primeira e a segunda opção, atitude de cristão. Porque, na verdade, a minha atitude, ela é perdoada da maneira que eu falei. Só que na primeira atitude nós não sabemos qual é a intenção desse chefe quando vem procurar e os males que ele pode causar dentro da empresa, né? A segunda opção eu acho viável. Mostrou que está perdoando, olha, agradeceu, né? Elogiou. Eu acho que as duas opções eu são penso, opções viáveis. JR e debatedores, que essa pessoa que foi humilhada na história, ela confiou que Deus é soberano e tudo vê. E ele foi exaltado. Então, porque nós pegamos muita responsabilidade para nós e esquecemos de Deus. Então, na história, o humilhado foi exaltado e o que humilhou teve que chegar e pedir para acessar ali aquela empresa. Então, acho que por aí. Voltar a caminhar com quem nos feriu não é uma exposição ao risco de novamente sermos humilhados, é uma tecla importante que o nosso ouvinte nos traz, é correr risco, mas a vida existe sem riscos? É impossível não ter riscos. Viver em comunhão é viver em riscos. Isso aí. Porque você não conhece o que a pessoa pode estar vivendo uma experiência que vai já levar a uma reação, a uma atitude diferente do que você espera. Então, viver em comunhão é correr risco. Agora, o que deve prevalecer são as suas convicções com base na palavra de Deus. A própria Bíblia vai nos dizer que nós devemos ser puro como a pomba e prudente como a serpente, entendeu? Vamos perdoar, podemos até voltar a andar junto, mas nós vamos tomar um certo tipo de cuidado, entendeu? Vamos ficar com sinal em alerta, entendeu? Não vamos abrir a guarda totalmente, entendeu? Vamos tomar um certo tipo de cuidado. Eu vou dar mais um exemplo aqui para ficar bem prático aqui, né? Uma pessoa trabalha na área de finanças da igreja e eventualmente essa pessoa tem um desvio e ela desvia os recursos. Muito bem, desviou os recursos e aí descobriu-se, o assunto veio à tona, a pessoa foi disciplinada, ela foi perdoada, ela foi restaurada a comunhão, já está ali igualzinha às outras pessoas. Mas tem ali alguém que lembra, né? Isso aí um dia desviou um dinheiro da nossa igreja aqui, roubou aí, comprou 3 carros, 5 casas e 3 praias, comprou tudo isso de uma vez, o dinheiro estava bom lá. Foi muito. Entendeu? Muito bem. E aí alguém diz assim, olha, vagou aqui um lugar para o departamento financeiro, ou vai ter uma eleição na igreja para tesouraria. Tá perdoado, foi disciplinado, foi restaurado. Convém colocar a mesma pessoa nessa área? JR, chegamos num momento bom do debate. Quem vai gerar essa confiança, ela foi perdoada, mas quem vai gerar essa confiança é aquela pessoa. São as atitudes daquela pessoa que vai gerar confiança. Então, caminhar junto não é radical, não tem que caminhar, mas quem vai gerar essa atitude de confiança novamente é a pessoa que viveu humilhando, que viveu pisando, fazendo as coisas erradas. Automaticamente, quando nós somos atingidos, nós criamos mecanismos de autodefesa, né? Então, é óbvio que a gente
vai ficar sempre retraído em dar essa nova oportunidade. Mas, como você contou, a pessoa foi capacitada, a pessoa foi perdoada, ela se renovou. Então, agora a pessoa sempre fica com muito receio. Ela vai criar um automecanismo de estar ali monitorando de alguma forma, fazendo alguma questão diferenciada. Eu vou ampliar um pouquinho mais, tá bom? Tá bom? Amém. O camarada foi descoberto com uma suspeita de pedofilia comprovada, foi preso, cumpriu a pena dele, certo? Tá imaginando a cena? Foi solto, voltou para a igreja, é um camarada muito habilidoso, faz um trabalho infantil extraordinário. E a igreja está precisando de alguém para fazer o trabalho infantil, liderar o trabalho com as crianças, organizar acampamentos, e todo mundo sabe, viagens, passeios. Bom dia. São tem coisas que são patologias. Não, o cara saiu de lá, foi resolvido. Saiu, ele foi pela justiça, ele pagou. Mas ninguém pode garantir que na questão médica, né, na patologia dele, ele foi curado. Eu, como mãe, não deixaria. Eu como mãe, não deixaria. Tecla que a pessoa que vai ter que criar, né, essa confiança, novamente. Porque é normal do ser humano ele ficar com um pezinho atrás. Mas nesse caso eu não pagaria para ver, não. Mas a pessoa uma questão de pedofilia, eu vou deixar meu filho. Eu acho que todo mundo merece a segunda chance, né? Nós temos que dar uma oportunidade. É só nós lembrarmos aquele caso de João Marcos, Paulo e Barnabé. Quando eles estavam fazendo a viagem missionária, no meio do caminho João Marcos volta, e eles vão fazer agora a segunda viagem missionária. Paulo não quer levar João Marcos, mas Barnabé acredita que o menino poderia se retratar. E Paulo então falou, houve um atrito entre Paulo e Barnabé, e Paulo falou, ele não vai comigo. Barnabé falou, eu acredito e eu sei que o menino tem potencial. Eu sei que se eu acreditar, investir nele novamente, a história vai ser diferente. Aí lá na frente, quando Paulo está preso, o que ele fala? Só Lucas está comigo. Chama agora João Marcos, porque é útil para o meu ministério. Ou seja, no primeiro passo, Paulo não deu ênfase ao ministério de João Marcos. Não acreditou. Barnabé acreditou. Entendeu? E ele teve aquela experiência toda. E no final de tudo, quem é que chama Barnabé? Quem é que chama João Marcos? Paulo. Reconheceu. Então eu acho que todo ser humano ele merece na caminhada dele ele mostrou, gerou confiança. É isso aí. Entendeu? E eu acho que o ser humano tem que ter uma chamada segunda chance. Meus queridos, o ponto eu acho que muito interessante aqui é que às vezes nós colocamos condições. A gente coloca condições, a gente estabelece pré-requisitos para demonstrar perdão ou oferecer à pessoa uma segunda chance. Uma segunda chance não é uma questão de mérito, é um ato de misericórdia e compaixão. É isso. Quando José foi vendido, trocado por 20 moedas de prata, ele correu o risco, quando trouxe seus irmãos de volta à convivência lá no Egito. Ele poderia pensar, já que no passado eles se uniram e fizeram o que fizeram comigo, quem sabe eles não poderiam fazer agora novamente. Mas ele perdoou. O tempo não é um agente de superação da crise. O tempo só contribui se você tomar uma atitude. Então a Bíblia fala que José abriu as portas do seu coração para os seus irmãos e os perdoou. Já no Novo Testamento a gente encontra Pedro, e aí esse é o ponto em questão. Pedro negou Cristo 3 vezes. E numa situação assim, a ponto de dizer, eu nem o conheço. Ele até usou termos ofensivos até. Mas Jesus foi atrás dele. Jesus deu a oportunidade dele se retratar. E ainda mais confiou a Pedro, como a nós hoje, a liderança da igreja naquele momento. Mas então Pedro vejam... e Jesus eram o quê? Não entendi a pergunta. Eles eram o quê? Amigo. Não é? Exatamente. Eu costumo dizer que amigo não nos traz, ele nos decepciona. Dá no mesmo. Judas andou ali tempo e traiu Jesus. Decepcionado. Então a questão toda é muito mais fácil você perdoar uma pessoa estranha, que a chance de você encontrar outra vez é pequena, do que perdoar alguém que é seu parente, seu amigo íntimo e o trai.
Então, a questão toda é que o perdoar é permitir que o outro que te magoou volte a fazer parte da sua vida. Você não é senhor sobre o coração daquela pessoa. Vou usar duas expressões aqui para poder ajudar. A primeira é a amnésia. Ninguém tem amnésia. Se tiver amnésia, tem remédio contra a amnésia, tratamento contra a amnésia, etc. Esse é um dado. Outro dado é zerar o jogo. É isso aí. Zerar o jogo. Quer dizer, olha, me magoou, me feriu, etc. Pode ser que não dê para caminhar junto por outros aspectos, porque não dá para conviver no mesmo ambiente profissional, pensando nesse ambiente, às vezes da igreja, enfim, tem gente que tem mais dificuldade, a exposição foi muito grande, a pessoa falou coisas demais, já espalhou aquelas que negócio que coloca no plumas, né? Pluma, não, como é que fala? Penas, espalhou aquela história da pena lá, né? Espalhou as penas demais, enfim, de alguma maneira a pessoa diz assim, olha, eu não consigo andar junto, mas pelo que eu tô entendendo, o ideal, né? A caminhada é isso, é que quando houver o perdão e eu perdoo independente do arrependimento do outro, é que eu volte a tratar o outro como eu tratava antes do outro me ofender. Exato. A minha parte eu faço. Se o outro não fizer a parte dele, quem vai estar se afastando de mim é o outro, não sou eu. A postura do afastamento é semelhante a um mau empregado. O mau funcionário, ele diz assim, eu fui mandado embora. Aí alguém pode dizer para ele assim, rapaz, quem se mandou embora foi você. Chegava tarde, não produzia nada, ainda a culpa é do outro. Então, pelo que eu estou entendendo, se houver o afastamento, não será por minha causa, porque eu perdoarei e farei todo o possível para tratar o outro como antes. Se houver um afastamento, é porque o outro resolveu manter os mesmos posicionamentos e por conta desses posicionamentos, ele se distanciou de mim e dos outros. É isso, irmãos? Exato. Olha só, JR, quando nós falamos do texto de José, por exemplo, parece que a gente fala de uma noite pro dia, né? Será que José perdoaria os irmãos dele na hora que estava na cadeia, lá no calabouço, na hora que estava sendo pressionado dentro da cadeia? Será que ele perdoaria? Gente, eu te perdoo. Ele, na verdade, passaram 13 anos, depois que ele já era governador, que ele entendeu o propósito de Deus, tanto é que ele fala para os irmãos. É o fator tempo. Por causa disso daí, né, para poder livrar vocês que eu tô aqui, então eu perdoo vocês, porque na cadeia eu entro em dúvidas se ele perdoaria. Na hora que ele estava lá, que ele entendeu o propósito, ele perdoou. Então o tempo passou e ele entendeu o propósito. A nossa vida é assim, às vezes acontecem algumas coisas e nós vamos entender o propósito daquela situação e nós vamos falar, poxa, glória a Deus, eu perdoo essa pessoa, tá liberado, porque nós entendemos agora, na hora do sofrimento é complicado demais. Mas foi o que eu falei no começo, foi o fator tempo, foi 13 anos depois ele entendeu. Olha, entendeu? Nada melhor do que o tempo para poder sarar uma ferida interna. Alguém já disse o seguinte, quer conhecer uma pessoa, tire tudo que ela tem. Quer conhecer uma pessoa, dê tudo que ela deseja. José perdeu tudo quando foi à prisão, mas ganhou tudo quando foi lá como segundo no Egito. 13 anos depois. Sim, mas a questão até toda... porque aquilo ali era plano e propósito de Deus, ele passar por tudo aquilo. Agora, eu pergunto a vocês, será que ele imaginava que um dia ele ia se reencontrar com os irmãos? Não. Quando ele viu, ao ver os seus irmãos ali comprando trigo, veio à memória, como o JR colocou, tudo aquilo que ele passou. Mas aí teve 2 sonhos, né, pastor? Não, mas ele nem sabia o que iria acontecer, aquele sonho não era, ele nem interpretou aquele sonho, ele sonhou, mas não sabia o que ia acontecer. Claro que interpretou, o pai dele interpretou para ele. Poxa, entendeu? Um sonho interpretação do sonho, pastor Carlos. Sim, mas a questão toda, meus queridos, é que ele não sabia que iria rever seus irmãos. Ao ver, aquilo veio à tona. E aí sim. E depois de quantas vezes que ele perdoou, pastor? Entre o reencontro, o primeiro encontro e o ato de perdão, houve esse tempo. E é isso que é muito importante. Houve esse tempo de trabalhar, porque nós não somos máquinas. Bom, eu tenho a impressão que ninguém negou em hora alguma aqui a questão do tempo, a importância que o tempo tem. Agora, que José do Egito lá, né? Ele teve aquele sonho e entendeu que aqueles irmãos dele iam se dobrar diante dele no Egito.
que ele ia ser governador do Egito? Não, porque, no Egito não, mas ele mas o pai teve... Se o pai entendesse que ele seria governador do Egito, o pai não iria procurá-lo antes? Não, o pai não entendeu que seria governador. O pai entendeu que o sonho era aquele dali, que eles iam se dobrar. E o que significa isso? Ia ser governador do Egito, de Israel, de onde fosse... E o que significa isso? Seria uma perspectiva política? Não seria uma perspectiva de uma liderança diferente? Com certeza. É complicado, gente. A prova disso é que o pai não interpretou, o pai fez uma pergunta. Muito bem. Esse assunto, ele está no coração de muita gente. Tem gente hoje que diz, eu lembro que fulano fez comigo, 1519, passou no shopping, fingiu que não me viu, e aquela irmã, entendeu? Foi lá, mexeu na minha unha, arrancou a cutícula de propósito. E aquela pessoa, entendeu? Tava atrás lá, buzinou atrás do meu carro. E aí a pessoa guarda aquele negócio, 500 anos com aquele trem no coração, pesando, ficando amargurado e doente. Talvez hoje seja um dia de repensar isso. E se você fez alguma coisa contra alguém, vai procurar logo a pessoa. Resolve esse negócio, pelo amor de Deus. Quero saber o que você acha que a polícia prendeu um suspeito de ser falso médico. É uma clínica da família de Barros Filho. Ele usava registro profissional de outra pessoa. Um detalhe, no sobrenome foi suficiente para montar a farsa. Diego Tadeu de Abreu, 31 anos, usava o número do registro do Conselho Federal de Medicina de um médico que tem um nome parecido com o dele. O médico verdadeiro se chama Diego Tadeu Mendes de Abreu Campos. Ao ser contratado pela ONG Viva Rio, responsável por administrar algumas clínicas da família e UPAs do estado e do município, a armação foi percebida na hora de validar a documentação. Um funcionário da Viva Rio entrou em contato com o médico verdadeiro, que contou que já estava desconfiado de que alguém usava o número do registro de forma ilegal. O falso médico trabalhou em vários lugares do Rio desde o ano passado e chegou a ganhar um salário de R$12 mil. Ele vai responder por estelionato e exercício ilegal da medicina e pode pegar até 7 anos de prisão. Ele é reincidente, já estava sendo investigado pela 22DP pelos mesmos crimes. Vivemos um caos na saúde do país e ainda há os que usam de falsidade. Diante disso, você acha importante que o profissional comprove suas credenciais para o cargo? Alguma vez você já foi atendido por algum falso profissional em alguma área? Você já mentiu ou aumentou alguma habilidade para conseguir vaga de emprego? Por outro lado, já perdeu alguma oportunidade por dizer a verdade? Em tempos de crise, como o cristão deve se comportar na luta por uma vaga no mercado de trabalho? Eu pergunto aos nossos ouvintes, iniciando com os nossos debatedores. Eu vejo que uma pessoa como esse falso médico, o Diego, ele reincidente, trabalhou em vários locais como médico. A gente vê que falha terrível é essa da administração dos outros locais que não procuraram atestar realmente a veracidade do diploma dessa pessoa. E aí a gente vai vendo falhas e falhas no nosso estado e, por outro lado, uma justiça tão fragilizada igual a nossa, que o cara é reincidente e só vai responder. Esse rapaz deveria estar totalmente na cadeia logo, até realmente uma prisão preventiva, né? E até resolver o problema dele realmente ser condenado. Eu fico pensando, quantas pessoas querem arrumar um emprego, uma vaga, e a dificuldade que é de conseguir uma vaga, principalmente em locais, órgãos públicos, né? Apesar de ser terceirizado, mas rege as mesmas condições. E eu fico pensando aqui, o desvio de conduta dessa pessoa e a facilidade que ela teve de enganar. Ela teve uma facilidade, porque é impossível você passar por tantos lugares, como você mesmo falou, por tantos lugares e não ser notado, né? Teve que, agora, por uma coincidência, um funcionário viu, um mais atento, e aí descobriu a farsa. Se esse funcionário não tivesse
visto essa falha, ele estaria atendendo e colocando em risco a vida de pessoas. Então, é realmente uma coisa para a gente analisar quem são as pessoas que nos atendem, né? Quem são essas pessoas que estão no mercado aí de trabalho. Ele já vinha fazendo isso há bastante tempo, entendeu? Graças a facilidade de enganar, né? E a fragilidade administrativa. E a fragilidade também. Como é que o cara vai repetindo a mesma coisa e ninguém atenta para um detalhe? Quantos medicamentos errados? Mas, ainda que o sistema fosse, digamos, fácil e que permitisse essa prática constante, a questão toda é o caráter. A pessoa que falsifica, que age dessa forma, demonstra o seu caráter. Desvio de conduta. E aí, colocando em risco a sua vida, a vida dos outros que dependem dele. Agora, a Bíblia diz lá em Provérbios que até o pobre, quando rouba, é mal visto. Por mais que houvesse necessidade da parte dele para conseguir um emprego, a forma como ele conseguiu é totalmente condenada. Então, não justifica a pessoa que está precisando de um emprego usar de meios escusos para obter um cargo ou uma função. Ouvinte trazendo a sua opinião aqui também no nosso Facebook da Rádio 93 FM, dizendo o seguinte: em relação aos falsos profissionais, penso que também é descuido do setor responsável em verificar com cuidado as credenciais desse falso profissional, ou alguém do setor que contrata alguém para a função, facilitando o acesso desses aproveitadores, que é uma possibilidade, uma suspeita que sempre cai. Contratou, já tinha essa informação, enfim, mas parece que não, parece que o caso é exatamente esse, ele enrolava, era um falso, enfim, e vai pagar por isso. Essa é a nossa expectativa, porque tem que ser feita uma justiça. Já tem uma irmã nossa aqui no WhatsApp dizendo assim: minha filha foi atendida nesse local há alguns dias. Eu queria saber mais sobre esse médico, porque fica todo mundo querendo saber se eu fui atendido por um médico lá. Seria esse, olha? Não sei. Tá aí o nome dele aí. Tá certo? Aí tem que olhar. Como é que você vai olhar isso? Receita. Deve ter uma receita aí. Carimbo. Porque tinha tudo isso. Tudo isso ele tinha. Usava o carimbo do outro com o nome dele e o CRM do outro médico. E quando a pessoa buscava, o nome era parecido, rapaz. Ué? Abreu, o outro é de Abreu, com D e o apóstrofo, entendeu? De Abreu. Entendeu? E aí o camarada usava. Então isso aí é uma questão que acontece. Agora, outra dúvida que surge quando a gente vai refletindo sobre esse assunto: a gente já fez isso, alguma coisa parecida alguma vez? A gente já mentiu para conseguir alguma coisa? Tem gente que coloca no currículo lá, meu Deus do céu, a pessoa fala 500 línguas. Entendeu? Até curso de datilografia a pessoa coloca lá. Nunca fez. Nem existe, mas já fez curso, o bispo? Que é novo. O bispo que é o mais novo aqui da nossa mesa. Fez o curso de datilografia, sim ou não? Tentou fazer, não conseguiu. Foi absolvido ou foi expulso? Entendeu? Quer dizer, a pessoa coloca lá um monte de coisa e aí você, se apertar um tiquinho, não, isso aqui eu não fiz o curso, eu passei na porta. Hoje em dia também modificou, as pessoas antigamente nas empresas era muito aquela questão de indicação, e hoje em dia não, hoje em dia as grandes empresas têm o departamento de recursos humanos que estão ali justamente para averiguar essas coisas, e os currículos hoje não são como antigamente, que também você colocava ali um monte de coisas, né? Você colocava ali diversos cursos para mostrar que tinha experiência. Hoje vale mais a entrevista, né? Hoje, pelo que eu percebo, né, pela minha experiência, a entrevista conta muito, né? E aí na entrevista você também vai saber se a pessoa realmente sabe ou não sabe aquilo que está falando, que colocou ali, né? E mas no mundo de inversão de valores, no mundo de relativismo, no mundo tão descartável igual nós estamos vivendo, que ensina essa geração, num mundo em que não há referência, tu procura uma referência dentro de alguns locais que deveriam ser referência, nos proteger, e é esse escândalo todo, o que nós vamos ver muitas vezes é um desvio de caráter, porque esse caráter vai ter que ser formado dentro de casa, porque as repartições não tem referência nenhuma, e aí é difícil encontrar uma pessoa realmente que não está mentindo, que não muda ali, até no próprio Facebook aí, né? As pessoas colocam a foto da casa que não tem, que não... Eu ouvi aqui dizendo que tem um obreiro da igreja que viajava com o nome de pastor. Com o nome do pastor dele. Entendeu? Não é o nome de pastor. Ele viajava assim, eu sou o pastor fulano de tal,
Entendeu? E ainda vendia, segundo ouvinte aqui, a apostila, ouvinte, conta aqui, apostila, vendia apostila, o ouvinte diz pra mim aqui uma coisa, ele era obreiro da igreja e viajava dizendo que era o pastor da igreja dele, é isso mesmo que eu entendi, ouvinte? Mas responde rapidinho, corre aí, ouvinte. Nome do pastor, carteira e até mesmo o estilo do pastor. Isso mesmo, era o nome dele. Isso aí é. Mas ele usava algum tipo de carteirinha, cartão de apresentação? Conta aí, ouvinte. Quando você conta, eu vou dizer a última frase dele. Mais um dia a casa caiu. Ele era o clone dele? Como assim? Parecia com ele? Fisicamente parecia com ele ou era só uma questão de documentação? Carteira de identidade? Não parecia com ele não. É porque as respostas vão vindo, né? Eu vou fazendo outras perguntas respondendo a anterior. Fala, pastor, só a pregação. A pregação era parecida? É isso mesmo? Igual. Que é isso. Esse era um bom ouvinte. Olha, isso aí anunciando que era o pastor, você imagina bem. É o discípulo. Olha aí, você imagina que é um tom de voz, deve ter um tom de voz característico, né? Isso, tem pessoas que ensaiam a vida do outro, porque nesse caso aí tá parecendo que ele queria ser o pastor mesmo. Ele usava o nome do pastor? Aproveitar os benefícios. Eu usava o nome, eu não vou dar o nome não, gente. Ele tem que ser preso igual o outro médico aqui que foi preso. A mesma coisa. É a mesma coisa. Hoje em dia as empresas, as instituições públicas têm essa dificuldade pela logística, a infraestrutura às vezes grandiosa. Mas as empresas particulares, quando fazem uma entrevista com um candidato no RH, além de ter o currículo que ele apresenta, as empresas estão acompanhando a vida da pessoa pelas redes sociais. Hoje você é um livro aberto. Então, se você passa uma informação que não bate com o que ali está revelado, então você é chamado. Então, a pessoa que quer ganhar ou obter alguma vantagem por meios escusos, um dia isso vai vir à tona. Então, não vale a pena correr esse risco. Como o pastor falou aí, a casa vai cair. Caiu, não, o ouvinte já falou aqui, quem falou foi ele. O ouvinte falou assim, caiu a casa. E dá o nome aqui, diz que era muito conhecedor da Bíblia, mas quem era o conhecedor? O verdadeiro ou o falso? Deu o nome dele? Tem o nome dele. Qual é o nome? Não. Olha só, em Provérbios capítulo 15, a Bíblia fala assim, mais vale um pouco e com ele o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele a inquietação. Uma pessoa que consegue uma promoção, consegue um bom emprego por meios errados, daqui a pouco isso... Olha, é de assustar, porque você se depara com realidades como essa. Assustadoras. Você chega no médico, você já foi no médico, já pediu pro médico, você mostra o diploma do senhor aí, cadê o registro? Carimbo do MEC. Cadê o carimbo do... O cara fala assim, vai embora, tem mais gente aqui na fila me esperando. Você vai para um advogado, você diz, seu carteira da OAB, deixa eu ver aqui, tira aí do plástico aí, deixa eu ver aqui atrás, deixa eu ver se tem aqui, tá escrito mesmo, se tá atualizada, você tá entendendo? A gente não tem esse hábito de confirmações. Pesquisar. Entendeu? A gente tem dificuldade com isso, tá complicado, melhor não mexer com isso e tudo mais, e aí você vê que um pastor e um obreiro, ele tem que apresentar suas credenciais para dizer que ele é ele mesmo. Exato. Porque senão alguém pode achar que na verdade não é ele, entendeu? Ele não é ele. Tá querendo ser na verdade, ele é o outro. E o outro não é ele. Porque se o outro fosse ele, o outro seria ele. E não o outro. Deu para entender? É melhor desenhar. Vamos lá. Marcos Castelletti, esse tem nome, ó. Conta que desde criança ele sofreu preconceito por ser gordinho, mas ele não tinha se dado conta até decidir fazer uma cirurgia bariátrica por questões de saúde e ouviu comentários de que logo ele se tornaria uma pessoa melhor e mais bonita. Esses eram os comentários que ele recebia quando anunciou que ia fazer a cirurgia. O pessoal também não é brincadeira, né? Agora 70 quilos mais magro, ele resolveu verificar se realmente a gordofobia existe e constatou que sim ao colocar em uma rede uma foto sua pré-cirurgia. Ele contou que em 2 horas 8 pessoas desfizeram amizade com ele, uma pessoa o bloqueou e uma outra disse que ele era ridículo, entre outras reações negativas.
Você já sofreu discriminação por estar acima do peso? Abaixo do peso? Por ter cabelo crespo? Ou cabelo liso? Por ser de outro estado? Outro país? Por ser baixo? Por ser alto? Por ter nome internacional? Por ser bonito? Por ser feio? Por ser crente, até não crente? Alguma vez você já se sentiu solitário por não se encaixar no perfil de algum grupo? Como deve agir alguém que se sente fora de um determinado padrão? Tentar se adequar? Chegar ao meio termo ou não abrir mão do que é? Como entender esse assunto à luz das escrituras? JR, queridos debatedores, na adolescência é comum haver essa questão de grupo, de identidade, de pertencer. Então o grupo estabelece formas de identidade, o tênis, o cabelo, a roupa e etc, etc. Quem não se encaixa dentro desse estilo ou dessa forma e quer fazer parte, nunca vai ser aceito. Então o adolescente já tem um problema de aceitação quando se percebe diferente do outro. E isso gera uma dificuldade muito grande. E quando isso chega na vida adulta, que é o bullying, que o bullying atinge tanto crianças, adolescentes como adultos. Então, é questão da autoestima. É muito importante trabalhar a autoestima para que a criança ou o adulto que tenha essa percepção de inferioridade não faça das pressões externas a razão de sua própria existência. Tem que superar essa questão da autoaceitação. Ouvinte contando aqui no nosso WhatsApp, já sofri preconceito na igreja por ser gordinha. Já deixei de ser convidada para participar de uma banda por causa disso. O preconceito está dentro da igreja, isso é muito triste. Dei a volta por cima e não me abati. Ouvinte, me ajuda a entender aqui, só para poder explicar para os nossos ouvintes. Te disseram isso? Você não pode entrar na banda porque você está acima do peso. Aí, ouvinte, eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Fica brava não. Você canta bem? Só pra gente interagir, tá bom? Tô esperando aqui a sua opinião aqui, enquanto eu vou falar aqui com a nossa ouvinte Raquel. Raquel, bom dia, Raquel. Deus te abençoe. Bom dia. Que privilégio receber você aqui na nossa 93 FM, no Debate 93 de hoje. Me diga uma coisa, Raquel. Você já sofreu discriminação por quê, hein? Porque eu trabalho em uma empresa de grande porte e estava tendo uma seleção de vendas e passei pelo último candidato. Dei bom dia e ele me olhou, disse que me embaixo e não me respondeu. Ali eu senti a discriminação assim na pele. Você sofreu discriminação porque você... Raquel, eu confesso a você que eu estou prestando atenção, mas eu não entendi. Eu trabalho na empresa como auxiliar de serviços gerais. Até eu entendi. Né? E tinha um candidato esperando para poder ser entrevistado para vendas. Sim. Né? Um vendedor. E você se candidatou? Não, eu passei, eu já trabalho nessa empresa. Você passou ali e ele te discriminou por conta disso? Bom dia, ele me olhou de cima embaixo, virou a cara e não respondeu ao meu bom dia. Entendi. Agora eu entendi. E como é que você lidou com isso, Raquel? Eu fiquei mal, né? Eu senti discriminada, nunca tinha acontecido comigo, eu fiquei muito mal. Você se sentiu diminuída por causa disso, Raquel? Me sentia muito, muito. Eu cheguei até a comentar com o meu gerente. Eu falei para ele, meu gerente, aconteceu uma coisa que nunca havia conhecido nessa empresa. Acabei de ser discriminada por um candidato a vendas. E o candidato, hein? Ele me deu algumas palavras amigas, eu fiquei mais tranquila, mas eu fiquei muito entristecida. Entendi. A sua palavra nos ajuda aqui, porque evidentemente essa pessoa não estava qualificada para trabalhar nessa empresa. De igual forma, não há motivo algum para qualquer pessoa se sentir inferior ao outro por uma questão profissional, em absoluto. Não há nenhum tipo de trabalho que permita isso, que promova isso. Eu quero agradecer a você por nos ajudar a entender isso, porque você se posicionou naturalmente na primeira. É um golpe, né, Raquel? Que dói, né? Exatamente. Machuca, magoa, mas graças a Deus você deu a volta aí
e tá de pé. E o sujeito entrou na empresa ou não, Raquel? Entrou, J.R. Vargas, entrou. Vou até falar mais baixo então. Entrou e viu como todos os outros vendedores e como todas as outras pessoas me tratavam, porque todos me tratam com muito carinho, porque eu tenho facilidade de lidar com todo mundo. Eu tô vendo, você é doce, minha. Você é doce. Isso. E ele chegou a vir conversar comigo várias vezes e chegou até a me pedir desculpa quando eu citei o que havia acontecido, se ele lembrava do acontecido. Aí ele chegou a pedir desculpa, se redimiu. Hoje já não encontra mais na empresa. Já não está mais entre nós, né, Raquel? Como diz o outro. Raquel, muito obrigado, hein? Que Deus te abençoe. Ótimo trabalho, um dia maravilhoso na presença de Deus. Amém, para todos nós. Obrigado, Raquel, muito obrigado. E aí, minha gente? JR, olha só, nós, claro que a gente está ouvindo a Raquel e serve aí para nós desencadearmos o nosso raciocínio. Claro que existe muito isso, mas o pastor Clark falou algo muito, muito tremendo aí, que é a situação de você trabalhar a autoestima das pessoas, porque quando você não trabalha a autoestima das pessoas, essa pessoa que tem autoestima muito baixa, ela vai achar que qualquer atitude é uma discriminação. Ela trabalha numa função, num cargo dentro de uma empresa menos privilegiado, ela vai achar que todos que estão acima, né, qualquer atitude está humilhando, está discriminando. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso acontece até dentro da igreja, como a menina falou. De repente, quantas vezes eu, como bispo, atendi no gabinete pessoas que, ao contar a situação, nítido entender que não havia discriminação nenhuma, senão a autoestima baixa daquela pessoa gerou essa situação. Isso ocorre no meio das bandas, isso ocorre no meio do ministério, isso ocorre no meio de obreiro. Por quê? Porque a autoestima precisa ser elevada, e aí eu conversei, isso mudou, que o que nós podemos fazer é realmente elevar a autoestima dessa pessoa, porque tudo que se fizer vai direcionar a achar que está sendo porque tem e também. Até porque vai depender da forma como ela falou e se realmente ele ouviu e ela levou isso, como o senhor falou, por estar numa posição bem abaixo na sua empresa. Ela mesmo se discrimina por isso, né? Já é aquele complexo dentro de si. Às vezes ela deu um bom dia, mas não deu talvez num tom que não deu pro candidato lá entender que foi um bom dia. Aí ela já está em baixa já naquela situação e achou que foi preconceito, que ele se desfez dela. Existe aquelas pessoas que já tem também a síndrome do patinho feio, como vocês estão falando. Ela se sente um patinho feio. Então, existe isso, gente. Não, patinho feio? Não, ela se sente. Não tem aquela. O patinho feio era bonito, na verdade. Então, ele não se enxergava. Como tem até uma imagem que eu sempre coloco, né? O gatinho olhando no espelho, ele se vê um leão. Então, é da maneira com que você se vê. Então, a pessoa, quando ela já se vê menos, ali eu acho que foi menos preconceito e mais complexo de inferioridade. Olha aqui um ouvinte dizendo: fui fazer um teste para caminhoneiro e a pessoa que me entrevistou disse que eu não tinha altura para dirigir um veículo de grande porte. Eu me senti discriminado e tentei em outra empresa, fui contratado e trabalho feliz, provei que a minha capacidade não tinha nada a ver com a minha altura. Você já viu alguém não trabalhar numa empresa por causa de altura? É a regra da empresa. Caminhoneiro? Não, é regra. É uma regra. Às vezes a empresa cria uma regra de repente que não é discriminação. Ele vai dirigir uma carreta muito grande que... Mas qual a diferença, gente, da carreta ser grande ou pequena? Tem diferença. Tem diferença? Pro diretor, o presidente, pro diretor daquela empresa, tem diferença. A gente tem que entender uma por regra outro da ângulo empresa, também, né? Olha Na só, polícia não entrava na minha época com menos de 1,70. No exército. Hoje tu vê com 1,60. Então, na época eles entendiam que não podia. Não, mas até hoje é assim, né? Porque aconteceu a questão da sistema, autoestima, né? Pode ser um dos fatores que levem a pessoa a ter uma dificuldade de socialização ou de convivência em grupo. É natural que no meio de grupos ou numa igreja, principalmente como foi aqui exemplificado, haja questões de afinidade. E alguém que está chegando, alguém que não tem essa afinidade, se sinta discriminado.
Agora, há pessoas com tanta baixa autoestima que a falta de um bom dia estraga o dia dela. Isso é muito comum. Eu sei que eu estou entendendo o cuidado que vocês estão tendo, mas de alguma forma vocês estão responsabilizando a pessoa. Porque se a pessoa, por exemplo, o camarada, esse menino aqui, o camarada está lá e fez uma operação, olha, você vai ficar muito melhor depois. Se é uma questão de saúde, é uma coisa. Agora, o cara não pode ter 100 quilos ou 20 aqui. Aqui foi discriminação. Ou 20 contando aqui no nosso WhatsApp, dizendo o seguinte, que ela hoje, ela sofre discriminação que está acima do peso. Não é essa única agora aqui que eu coloquei aqui agora, não. Outros ouvintes aqui opinando, dizem o seguinte, eu sofro isso. E a pessoa quando é bonita, como nós aqui, por exemplo. Entendeu? Nós estamos aqui no estúdio. Eu vou ampliar, hein? Pô, todo mundo tá dentro do estúdio aqui. Aqui, ó. Só nós estamos aqui dentro desse estúdio. Quantas vezes nós já sofremos discriminação porque nós somos bonitos? Sim, JR, nós estamos falando justamente, nós estamos justamente falando que houve discriminação aqui sobre esse fato do rapaz era gordinho, mas existem pessoas que têm a baixa autoestima, a gente vê nítido que não existe aquela discriminação. A pessoa tem que se sentir bem consigo mesmo. Olha só, é verdade que existem as duas coisas, JR está certo quando fala que existe a baixa autoestima, como aqui já apontamos, mas há uma atitude assintosa de discriminação. Correto. Agora, quando existe a discriminação por questões de biotipo, por questões de sinal de nascença, isso tem que ser tratado por quem o faz. Eu tô imaginando aqui a pessoa tem o ouvinte falando assim, vem cá, mas o negócio do currículo aí anterior, o assunto anterior, não era errado dizer o que não é? Eu tô falando que nós fomos discriminados porque nós somos bonitos, entendeu? O cara deve estar juntando. Ué, mas diz que agora que não pode botar. Então é o seguinte, a pessoa tá acima do peso, tá abaixo do peso, a pessoa é alta, a pessoa é baixa, tudo bem, se tem uma necessidade, o cara vai ser segurança. Eu sofri discriminação por causa do meu nome, dentro do colégio, Leitão. Meu amigo, como eu sofria com discriminação. Imagina eu aqui, Clark Gable. Olha, que é uma informação que eu não tinha. Eu fico feliz de receber essa informação. Meu Deus. Agora, Sérgio Nonato Leitão. Pereira Leitão. Olha aí, fica mais bonito. Agora que é bispo, fica mais pomposo. Bispo Leitão. Clark Gable. Gable, O pastor Clark deve ter sofrido muito. Olha, eu vou contar uma coisa que eu contei recentemente lá no meu grupo. Eu fui pregar numa igreja e a pessoa não sabia falar meu nome complicado assim, no primeiro momento. Aí a pessoa está entre nós, o pastor Darth Vader. Darth Vader? Aí eu ri muito porque nunca tinha visto uma forma tão diferenciada de se referir a mim. Mas as pessoas têm dificuldade. Eu sofri discriminação por causa do nome. Mas isso nunca me abateu, ao contrário, deixei para lá porque eu entendo que a pessoa tem dificuldade de pronúncia, isso não vai estragar o dia. Nós temos que ter aceitação daquilo que nós somos, né? Se sentir bem consigo mesmo. E nós vamos conseguir superar toda a diversidade, tudo. Eu acho que quem discrimina precisa ser trabalhado, porque aí mostra a dificuldade de aceitar o outro, diferente. E quem é discriminado precisa trabalhar a autoestima para não deixar de se abater por isso. É horrível a gente ver uma pessoa discriminando. Eu, por exemplo, eu sinto repugnância de ver uma pessoa discriminar a outra, por causa de corpo, por causa de gordura, por causa... Não, isso é horrível e isso tem que acabar no nosso meio. Olha, o que é incrível é o seguinte, no Brasil ainda hoje, vou falar aqui sobre o Rio, existe muitos nordestinos que sofrem discriminação, porque são nordestinos. Verdade. Muito. É ou não é? Verdade. Não acontece isso? Muito. Como é que a pessoa tem ali, não sei como é que é o nome, rotatória, a volta é ali, tá bom? Ali daqui a 500 metros. Aí, mas só que aqui tem uma volta ao contrário, de quem vem, não de quem vai. Aí, ao invés de eu passar lá da 500 metros para dar a volta, eu faço aqui. O que eu faço? Qual o nome do negócio? Bandalha. Não, bandalha é hoje. Mas qual sempre foi o nome do negócio? O camarada fala assim, vou dar uma baianada aqui. É ou não é, minha gente? E isso é preconceito ou não é? Muito lógico que é. Exato. Então isso aí... A Paraíba, não, isso não pode existir. E às vezes acontece até dentro das igrejas. Por isso que quem vai se pronunciar, quem vai se dirigir ao público tem que ter cuidado para evitar ilustrar suas pregações com estereótipos, com rótulos sobre regionalismo ou sinais de nascença. A não ser que seja sobre argentino, aí pode?
Como que você vai depois comunicar o amor pra ele? Como é que você vai falar do amor de Deus para a Argentina depois que você juntando os dois assuntos, falando do emprego aqui, da empregabilidade do currículo, né? E da questão aqui do preconceito. Lembra na época que as pessoas tinham que mandar o currículo com foto? Né? Porque as pessoas contratavam pela aparência, não era nem pelo que estava ali. Não pode mais isso? Isso aí é proibido. Não pode mais. É proibido exigir, não é proibido enviar. Não, enviar, você envia, mas é proibido exigir que coloque foto, porque antigamente aí era aquela febre então, de botar. Não é aí a pessoa pegava aquela melhor foto e colocava, igual do Facebook. Ouvinte aqui dizendo o seguinte: olha, sempre tive dificuldade de me relacionar, eu tenho o nariz muito avantajado e sempre sinto as pessoas me olhando e as crianças rindo. Sofro isso desde criança. Hoje já passei dos 50 e isso ainda me incomoda. Diz com a voz embargada. O ouvinte ligou com a voz embargada. Por quê? Porque quem não está na pele da pessoa não sabe o que a pessoa sente. Só sabe o que a pessoa sente quem está passando por aquilo. Por isso, o carinho e o respeito de todos nós da 93 FM para as pessoas que lidam com isso com grande dificuldade e precisam de ajuda para vencer essa história. E aí, Marcela Bastos? Já voltou a caminhar com alguém que traiu a sua confiança? 84% dos ouvintes disseram que não por telefone. Já no nosso site, 67% deles disseram que já voltaram sim. Obrigado aqui ao pastor Clark Gable. Forte abraço, irmãozão. Obrigado, JR, por participar desse debate. Quero deixar aqui um beijo para minha esposa Ana Paula, para o meu filho Johnny. Um abraço bem apertado também para o povo da PIB, Universidade do Brasil. E eu, atendendo a pedidos, vou deixar um abraço para minha turma do curso de Psicologia. Que Deus abençoe cada um dos colegas. Maravilha. Luciana, obrigado, Luciana. Obrigada, JR. Quero também mandar um abraço para o meu município de Nilópolis, para o meu pastor Paulo César Braga, da Metodista Central em Nilópolis. E também agradecer aqui a presença no estúdio do meu esposo. Mandar um beijão para os filhos, que o Dia das Mães está chegando. Tá chegando. Ó, o aviso, hein? Eu senti que é uma indireta, hein? Uma intimação. Hashtag fica a dica, né? Pastor Alberto, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, obrigado, senhores. Queria mandar um beijo aqui para minha esposa. Um abraço pro pastor presidente, pastor Marcos Tadeu, pastor Flávio Cajueiro, nosso amigo Robinho e todo o pessoal aí do Ministério Ágape, Assembleia de Deus, Ministério Jardim Palmares. Um abraço. Muito obrigado, Bispo Sérgio Nonato, um forte abraço, querido. Obrigado, JR, mais uma vez por nos convidar, e eu quero mandar um abraço para toda a catedral, avisar que hoje eu estou na nossa igreja lá de Alce, pregando lá na 15 de novembro, número 50. Mandar um abraço aqui pro Bruno Martins, que está conosco, Vinícius Pereira e a Bruna, estagiária na academia Life Fit de Nilópolis, que tá me botando com esse corpão todo aqui, olha. Meu Deus. Olha o currículo aí, o currículo. O negócio de pode botar coisa que não é no currículo? O senhor quer falar, pastor? É só também deixar um abraço aqui pro meu amigo que tá me acompanhando aqui, o cantor Atila Alves, senão ele vai ficar meio... Mais alguém quer falar alguma outra coisa? Mais alguém? Os gaditas lá da catedral. Eu quero aproveitar, já que cada um deu aqui esticada. Tem uma tarde toda, vamos lá tranquilo. Vamos até meia-noite, mas a minha esposa, porque Dia das Mães, quer já deixar parabenizá-la e a todas as mães pelo seu dia. Que Deus abençoe a todos. Agradeço. Mês que vem, também importante dizer, 90 anos da Igreja Metodista Central em Nilópolis. Vai ter uma programação extensa para vocês ficarem ligados. Mais alguma coisa, gente? Querem falar mais alguma coisa? Cantar? Um corinho? Hein? Tá bom, muito bem. Vamos orar juntos então, vamos agradecer a Deus. Pastor Clark Gable vai orar conosco. Nós vamos apresentar diante de Deus a vida dos nossos ouvintes. Vamos orar pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados. Vamos orar por aquelas pessoas que nos magoaram, nos feriram, mas nós temos que voltar a caminhar com a graça de Deus, perdoando, retomando a caminhada sob a bênção do nosso Deus. Vamos orar por aqueles que estão vivendo diante de falsidades profissionais, nos relacionamentos, como é o caso desse médico, falso médico que atendeu tanta gente que nós conversamos hoje. Vamos também pedir ao Senhor que abençoe de maneira muito especial aquelas pessoas que se sentem diminuídas,
sentem inferiorizadas por conta de um comentário, de um olhar, de uma palavra, ou mesmo por conta de uma característica pessoal. Deus nos fez e Deus é maravilhoso ao nos fazer. Nenhum de nós é igual, nenhum de nós precisa ser igual. Em cada um de nós há uma diferença que nos faz ser únicos. E essa singularidade é a originalidade. Quando alguém compra uma roupa, a pessoa diz assim, é todo mundo usando a roupa igual. As mulheres dizem assim, não vou naquela festa, não tá todo mundo comprou na mesma promoção. Ninguém quer tudo igual. A sua singularidade, o seu jeito, talvez seja o seu charme. Fará de você uma pessoa diferente e especial. Vamos lembrar que os grupos podem nos pressionar, mas a despeito deles, nós não vamos agir como os grupos querem que a gente haja. Nós vamos agir como Deus quer que a gente haja, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, porque tu nos fizeste de uma forma muito especial, como disse Davi no Salmo. Muito obrigado a Deus pelo teu cuidado, e o teu grande amor por nós foi manifesto na cruz de Jesus. Oramos por aqueles que estão com a sua baixa estima, por causa de bullying, por causa de rejeição, por causa, ó Deus, de perseguição. Nós te suplicamos, cura as feridas da alma e do coração. Dê a essas pessoas a oportunidade, ó Deus, de perdoar. E aquelas que feriram e machucaram, que reconheçam e peçam perdão. Mas que haja, ó Deus, um reencontro e um retorno à convivência entre aqueles que antes viviam e agora estão separados. Oramos, ó Deus, pelos que estão enfermos. Tenha compaixão, ó Deus, daqueles que esperam um milagre do Senhor, que já não tem mais perspectivas através da medicina. Oramos, ó Deus, por aqueles que têm feito o uso dos meios escusos para alcançar posições, recursos e trabalho. Que haja arrependimento e um reconhecimento de que preciso agir de forma digna. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, que é referência para a nossa vida, porque Jesus é o Senhor da nossa vida. Abençoa esta rádio, abençoa o Brasil em suas lutas, ó Deus. Cuida das igrejas, daqueles que comunicam a tua palavra, que por meio dela a tua esperança alcance cada coração. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.